história da Igreja Batista Getsemane começa no ano de 1984. Peraí. Não, eu acho que eu não sou a melhor pessoa para contar essa história. Já estudou o que você ia falar? Pra mim é muito difícil. Imagino. Fala pouco. No dia 15 de novembro de 1984, a primeira igreja batista tinha um grupo de jovens e era costume naquele período dos evangelismos, né, mutirões missionários. Nós fazíamos um mutirão missionário, reunia os jovens, escolhia um bairro e aí nós íamos evangelizar durante todo o dia. E no dia 15 de novembro, nós decidimos subir o morro. Subimos o morro e passamos todo o dia daquele feriado do dia 15, evangelizando, indo de casa em casa, em cada viela, em cada beco, em cada rua. E nasceu no coração de Deus, eu tenho certeza, Ele, né, trouxe para nosso coração a vontade de darmos continuidade a esse trabalho. E aí nós passamos a irmos todo final de semana para o Morro de Santana, para aquele bairro, trabalhando com criança, fazendo pequenas EBF, né, um movimento com criança. Aí ele começou o trabalho com as crianças, bairro Pé de Ave, na esquina, né? E ali estava a Cristina, veio, ela, Antônio, meu filho, a Bia. Aí, através dela, falou comigo, tinha um trabalho aqui no Morro, tinha um irmão, né, Nilson, e eu vim cá para ver, que até então eu também não era evangélica. Gostei e comecei a congregar com o apóstolo Nilson, de bairro Pé de Ave, com as crianças. Não ficamos só ali, partimos para as casas, né? Mas as crianças foram levando para apresentar os pais. Aí os pais, né, gostaram, abriu as portas e ali a gente entramos. E não faltava criança lá no bairro. E com isso nós ficamos por 6 meses. Todos os domingos, às 15 horas, nós estávamos lá. Às 3 horas da tarde nós estávamos lá fazendo trabalho, né, de evangelização com as crianças. E depois de 6 meses, um dos pais daquelas crianças, seu Walter, ele se converteu, casado com a irmã Maria, né? Uma doçura de pessoas. Um casal de idosos, mas que nos recebeu em sua casa, abriu a porta da sala. Os saudosos irmãos, que eram pessoas maravilhosas, e a qual, né, quando ele ia dirigir um culto, ele pedia para mim escrever, anotar no papel o que ele tinha que falar para dirigir, né, para começar a escola bíblica dominical. Ele tinha dia que ele ficava responsável e eu anotava, né, o que tinha que fazer, a oração, começar com louvor, e ali ele ficava maravilhado. E aí nós começamos a fazer o trabalho todos os sábados. Com o crescimento, a Igreja Batista primeira, a Igreja Mãe, teve conhecimento. E aí
se movimentou, se mobilizou e adquiriu um terreno. Adquirindo o terreno, nós então começamos a ter a visão de não mais estarmos na rua, mas dentro de um terreno, da onde nasceria a construção do templo, né, da Igreja Batista Getsemane, filha da primeira Igreja Batista de Macaé. E depois de 4 anos, a igreja vai ser organizada com 60 membros. E aí nasce a Igreja Batista Getsemane no dia 15 de novembro de 1988. No início, nós sentimos que havia uma dificuldade muito grande, até de acreditarem que naquele bairro poderia ter uma igreja, porque era um bairro muito carente. O morro era totalmente de barro, não tinha água. A gente carregava água na cabeça, né, na latinha na cabeça, para poder abastecer a nossa casa. Um lugar muito precário. Não tinha rua calçada, não tinha água encanada, não tinha ônibus. E aí nós sentimos aquele impacto. Como pode um bairro no centro da cidade, toda a cidade vê, né, o morro, e o morro tão excluído da sociedade. E aquilo mexeu muito com a gente. A gente construiu aqui, fazendo isso, as crianças carregavam água para construir os tijolinhos. Cada tijolo que foi colocado nesse lugar, a gente teve o prazer de construir, porque o tijolo era feito aqui. Tinha uma máquina de fazer tijolo. Eu gostava da bagunça, por isso eu estava aqui carregando água, né, junto. A gente fazia os tijolos da igreja. Então a construção desse templo foi por mão de homens mesmo. Nós construímos esse lugar, nós lutávamos com toda a nossa força. E nós começamos a construir a congregação, um templozinho, juntamente com a chegada, né, da água. E com a chegada da água, né, veio logo em seguida o calçamento. E aí nós percebemos que com a chegada da igreja, o bairro começa a ter uma mudança. Não só espiritual, por ter a igreja ali naquele bairro, mas também de cunho social, de cunho de desenvolvimento. Eu creio que esse homem veio aqui enviado por Deus e plantou esse trabalho que até hoje, né, tem sido referência na vida, né, não só do bairro, mas na cidade toda. Né, a gente Getsemane é referência, o pastor Nilson, a pastora Jane são referência, né, na vida do cidadão, né, macaense. Nós fomos vendo a transformação, porque aí nós descobrimos que havia uma dificuldade. As crianças que nós evangelizávamos, elas não estudavam. Elas eram evangelizadas, mas nós não conseguíamos ensiná-la. Elas não sabiam ler, E aí eu e a Jane falamos como nós vamos evangelizar, ter a escola bíblica para as crianças, se elas não sabem ler. Aí descobrimos também que os pais não sabiam ler também. E aí nós descobrimos que nós tínhamos que fazer um trabalho, né, de alfabetização dos pais e das crianças. Comecei a estudar, um espaço ali atrás. Isso foi muito bom. Eu já tinha estudado alguma coisa, né, numa escola lá em Itapera, que eu vim lá de Itapera, né? E quando eu cheguei aqui, né, de volta a Macaé, foi justamente quando os pastores estavam subindo o morro, os tios, Nilson tinha 46 anos. E aí naquele prédio de 2 pavimentos que nós construímos, nós conseguimos o apoio de um vereador na época, hoje já falecido, e nós fomos a ele e falamos da dificuldade, da necessidade, e ele então falou o seguinte: consiga 2 professores, que eu vou, né, custear os professores.
E aí nós conseguimos 2 professores. Uma irmã chamada Maria José e uma jovem, né, a Ruth Leia. A escola começou dentro da igreja, né? Começou dentro da igreja. E aí ele gostaria muito de colocar alguém da igreja, né? Para ter um cuidado com a igreja. Porque na época nós jogávamos muito pedra nos vidros, essas coisas todas. Ele gostaria de alguém que cuidasse, ajudasse a cuidar da igreja. Não só trabalhasse, mas cuidasse da igreja. E aí começou aqui um trabalho, né? E a primeira professora aqui, né, foi a irmã Maria José de Castro. Ela começou um trabalho aqui, né, que também a irmã Ruth Leia, né, que hoje doutora Ruth Leia, ajudava ela também, né, e eu comecei ajudando ela na parte da tarde e à noite, no programa Educar, né. Ela dava aula para adultos, né, à noite, e ela conseguia merenda, né, no Matias Neto, que ela era professora de lá, de especial, né, a Matias Neto. E ela trazia, e ela conseguia também, né, ajudar as crianças na parte da tarde. E foi algo assim maravilhoso, porque aí nós começamos a levantar, né, e a buscar o sustento para aquele trabalho, né, de alfabetização de crianças e adultos. E aí nós fomos e descobrimos que havia o projeto Educar para a alfabetização dos adultos. E aí nós fizemos uma parceria com a prefeitura e conseguimos, né, material, né, caderno, lápis. Conseguimos também uma parceria com a Petrobras. E a Petrobras, nós recebemos um apoio muito grande e a Petrobras também nos concedeu todo o material. A prefeitura, nós conseguimos o lanche das crianças. Havia em Macaé, né, a vaca mecânica, que era o leite de soja. E aí nós íamos buscar também o pão, né, para o lanche. E o pastor Nilson, na época, me chamou, vamos ajudar. E eu fui. Com os meus 19 anos, fui para o Morro de Santana, cheia de gás, cheia de vontade de trabalhar, e lá eu comecei um trabalho muito bonito. E lá nós começamos um trabalho muito árduo, numa comunidade muito carente, necessitada. E ali a gente começou a trabalhar um trabalho muito lindo de evangelização. O pastor Nilson, junto com a sua esposa, né, a pastora Jane, incansável na obra, subia morro, descia morro. Eu sou professora e dava aula numa turma de crianças de 7 aos 14 anos que nunca conheceram uma escola. E quando eu cheguei, aquilo me chamou muito minha atenção. E o pastor Nilson, juntamente com a pastora Jânia e a equipe, né, incansável, lutaram e começaram uma escola, uma turma de alfabetização, uma turma de crianças maiores. E ali eu trabalhava numa classe única de criança de 7 aos 14 anos. E a gente começou ali todo um trabalho muito bonito. Não podemos também esquecer das irmãs da igreja, que elas foram voluntárias no trabalho de preparar a merenda das crianças. E elas se tornaram assim muito importantes nessa construção dessa pequena escola que nasceu ali na Igreja de Getsemane, no Morro de Santana. Nós percebemos que as pessoas, até os próprios moradores do bairro, começaram a entender como era importante a escola. E eles começaram a contribuir, né, com aqueles que faziam a merenda, aqueles que limpavam os banheiros, que ajudavam a cuidar da sala de aula. E foi tão interessante que depois de 2 anos nós tínhamos 120 crianças durante o dia, no turno de manhã e no turno à tarde. Precisamos conseguir mais um professor, né? E à noite, né, com o projeto Educar,
os adultos sendo alfabetizados. Minha mãe veio fazer parte da escola aqui atrás com a Rutileia. A Rutileia tinha a maior paciência com a minha mãe. Então a gente é muito grato por essa igreja ter vindo parar aqui no Morro de Santana, porque, para mim, se a igreja não tivesse sido implantada aqui, talvez a gente não teria a oportunidade que a gente teve de mudança de vida. Mudou no espiritual? Mudou. Mas mudou também no caráter, né? Mudou para a gente se tornar pessoas melhores. Pessoas melhores. Porque, embora eu tenha me afastado dos caminhos do Senhor, quando eu tinha 15 anos, mas eu nunca esqueci o Evangelho. Porque eu fui mensageira do Rei aqui, brinquei nessa poeirada toda que tinha aqui, a gente ajudou a construir, isso fica gravado. E o tempo passa, mas a essência fica. Então teve uma parcela muito grande de vida, né? De mudança de vida. E eu acredito que para minha mãe também, né? Minha mãe, para mim, é meu tudo. E ela foi criada, ela criou os filhos dela com a igreja. Se não tivesse acompanhamento da igreja, eu não sei o que seria dos filhos, né? Depois de 2 anos, né, houve uma mudança de governo na cidade e a primeira obra feita pelo governo foi construir uma escola. A Jane trabalhava na secretaria, né, de obras como arquiteta e ela já tinha feito, né, o desenho da escola no Morro de Santana, porque ela tinha descoberto uma área da prefeitura que tinha lá no morro. E o atual prefeito que entrou, ele falou, que bom, vamos começar, né, o nosso governo construindo a escola no Morro de Santana. Então, diante disso, ele encaminha a secretária de Educação a conhecer a escola no fundo da igreja, a escola que já existia. E aí a prefeitura encampa a obra, levando os professores, levando as próprias merendeiras, vão se tornar funcionária pública, porque elas já faziam a merenda das crianças. Então a secretária entendeu que não podia mudar o ambiente, nem, né, as merendeiras, e aí vai nascer a escola no Morro de Santana. Com a chegada da escola, chega também o posto de saúde. Ele vai construir um posto de saúde ao lado da escola, né, com um consultório dentário. E aí, aquele bairro que era praticamente, né, invisível aos olhos do município, né, vai se tornar algo visível, porque aí nasce a escola Hamiltanos. Então isso tudo faz parte, porque aonde chega o Evangelho, chega também, né, o desenvolvimento social. O Evangelho tem esse poder de mudar um bairro, de mudar uma rua, de mudar uma cidade. E foi o que aconteceu no Morro de Santana. Depois de 10 anos, né, trabalhando ali no Morro de Santana, evangelizando, entrando nas casas, fazendo trabalhos com crianças, a gente percebeu que aquela comunidade precisava de uma assistência diária. Por isso sentimos o desejo de montar um projeto social. E daí nasceu, em primeiro lugar, o Projeto Esperança, que depois veio a se tornar Fundação Esperança. E, de fato, hoje nós temos muitos testemunhos de muitas pessoas que nós encontramos na rua, que contam a importância que foi para a vida delas participarem, serem membros, né, da Fundação, porque, como o pastor mesmo já nos falou, ali a criança passava uma parte do tempo, quando ela não estava na escola, estava lá na igreja, lá nas dependências da igreja e nas dependências da Fundação,
que era no prédio ao lado. Tendo aula de reforço, aula de capoeira, aula de dança, de balé, de jazz, de hip hop, as gestantes tendo aula de biscuit, atividades que eram desempenhadas ali para ajudar, colaborar com a sociedade que era tão carente. Eu também vinha todas as terças e as quartas-feiras à tarde para ensinar ponto cruz para as gestantes, que a gente tinha um trabalho com as gestantes, que elas chegavam e faziam o enxoval delas para ter os seus bebês, né? O meu enxoval foi todo feito, né? Aqui na salinha dos fundos, porque a pastora Jane, ela não via só o trabalho aqui, ela viu o trabalho que ninguém estava vendo, né? Se cuida de uma mulher grávida, está cuidando de uma família, né? Se cuida das crianças, está cuidando da família. E enquanto o pastor Nilson estava de casa em casa, né? Ela estava fazendo o trabalho dela aqui, com as mulheres que precisavam. E a fundação fez esse acolhimento, teve esse cuidado de trazer essas crianças, inclusive para reforço escolar. Tínhamos um médico, né, pediátrico, que ia uma vez por semana. Tínhamos um dentista que ia uma vez por semana. Tinha uma assistente social que atendia uma vez por semana a comunidade, gratuitamente. E por um bom tempo, aquela Casa da Esperança era a esperança do bairro. Era algo assim tremendo, muito, muito gostoso de participar, de ver a alegria dessas pessoas. A igreja vai se tornar conhecida por toda a cidade por causa dos seus projetos, o projeto espiritual, aonde começamos a realizar e levar pessoas lá para cima, cantores como Rose Nascimento. Estava no auge dos shows evangélicos gospels, que vinha esses cantores da época gospel, que era do momento. Então foi a época que eu cheguei, né, no Getsemane, e eu vim para o primeiro show que teve aqui de Cassiane. Eu lembro da Fernanda Brum, aquele cantor Alex, Cassiane. Era muitos eventos, então era uma igreja muito animada, muito avivada. E aí nós começamos a entender o papel da igreja. E o papel da igreja não era só o social, mas era o espiritual. E aí nós começamos a desenvolver o culto, né? Em que um culto profético de cura, de libertação, né? Em que as pessoas começaram a exercitar a fé. Eu fiquei tão impactada e comecei a frequentar naquela época. Comecei a gostar e Jesus foi transformando a minha história. Em 1998, se converte uma líder de um grupo, né, de dança. E ela vai, né, gerar uma transformação. Eles começaram a desenvolver um trabalho de arte, que até então igreja nenhuma usava. Eu me recordo que os colegas mexiam comigo e diziam assim: Pastor Nilson, agora na sua igreja tem baile? E eu falava: não tem baile, mas tem a dança profética, né? E esse grupo vai se tornar uma intensa luz. A dança profética veio romper, né, barreiras. E aí a gente percebe, né, a igreja avançando e avançando. E nós então percebemos que a igreja crescia e nós começamos então a abrir, né, os pontos de congregação, de trabalho, de frente. Em 94 nasce a Congregação do Sol e Mar. E depois nós adquirimos o terreno no Visconde de Araújo. Aí vai nascer a Congregação do Visconde. Eu lembro que ali na igreja, quando nós chegamos no Visconde para trabalhar, não tinha nada. Eu lembro que era um mato muito alto, mas muito alto mesmo, e cada um com um pedacinho de madeira, quebrando aqueles matos, ajudando
ali a construir o alicerce. Eu tinha parte do alicerce também da igreja. Deus deu para eles uma visão muito grande. Não é ficar só naquela igreja que tem lá em cima hoje. Então Deus deu a visão para eles de colocar congregações na cidade. Mas não ficou só aí na cidade. Foi para Trajano, foi para Conceição. Então muitos não acreditavam que essa Getsêmani ela ficar do jeito que ela ficou. Mas eu costumo falar que a Getsêmani ela sempre teve as mãos do Senhor. Descemos o morro, passamos pelo centro da cidade, tudo evangelizando. E fomos para a Praia dos Cavaleiros, você vê, tudo a pé. Aí houve um evangelismo lá, né, mais assim profundo, e foi aí que eu conheci, né, como evangelizar as pessoas. E a gente ia para o centro da cidade, encontrava os membros, evangelizava. Um momento muito importante, a gente via pessoas passando por nós, indo para o compromisso, às vezes para uma consulta médica. A gente participava da vida das pessoas mais ativamente pelo fato de estarmos numa área onde transitava muita gente, né? Centro da cidade, o coração da cidade. E ali a gente conseguiu ganhar muitas almas para Jesus. E aí abrimos a congregação do centro da cidade. Também temos a congregação da Aroeira, que nasceu no Morro de São Jorge, e depois nós descemos e viemos para Aroeira. Em 2000, vai nascer a igreja, a Congregação das Malvinas. Me recordo como hoje, no dia do aniversário de Macaé, dia 29 de julho de 2000, nós inauguramos a Congregação das Malvinas. A igreja cresce, expande. E eu percebo a necessidade de termos um projeto maior. E em 2000 eu sou convidado para ir a um retiro. Eu não conhecia, não sabia, e aí nós vamos ao retiro. Vamos ter um encontro com Deus, e verdadeiramente tivemos um encontro. E Deus visitou muito a minha esposa, visitou muito a mim. E de lá para cá eu falei, olha, é isso que está faltando na igreja. E aí nós começamos a trabalhar, né, com os encontros. E passar pelo encontro foi um divisor de águas porque transformou o nosso relacionamento. Então nos transformou de dentro para fora, mas também foi diferencial no nosso casamento. Mudou tudo, transformou tudo. Mudou a minha vida em todos os sentidos. Cura emocional, espiritual. Acho que eu penso assim que eu me converti naquele tempo. Porque foi através da Getsêmani que eu tive o verdadeiro encontro com Deus, aonde eu pude aprender a buscar o Espírito Santo e a me dedicar à obra. Eu conheci muita coisa que ainda não tinha conhecido. Foi um encontro verdadeiro com Deus. Ali eu tive um ensinamento tremendo, como você ganhar almas. É especial porque eu e minha esposa, a gente estava aguardando muito, né, a vinda do nosso filhão, né, e nesse período de encontro, tudo aconteceu. Isso foi um milagre, né? Deus, ele moveu as águas, Deus, ele mudou a minha forma de pensar, assim também, creio eu, como a minha esposa também, e nós começamos a esperar em Deus. E tudo aquilo que me fez bem naquele encontro, eu sonho e creio que faz bem na vida de outras mulheres. A igreja começou a ter, né, uma dependência completa de Deus. E ela começou a crescer tanto que o templo no Morro de Santana não comportava. E aí nós começamos a fazer a igreja nas escolas, em áreas grandes. Porque ia demorar um pouco até a gente conseguir levantar um templo maior. Nós começarmos a fazer os cultos no colégio, que na época se chamava Caetano Dias, hoje conhecido como Maria Isabel, né? E ali nós conseguimos a quadra daquele colégio, onde todos os domingos nós
montávamos uma igreja com todo o suporte. Era algo impactante. E ali a gente mandou fazer os tablados, o nosso líder mandou fazer os tablados que a gente colocava. E a gente ia pela manhã montar a igreja, era cerca de 1.100 cadeiras que nós colocávamos ali. Montávamos toda a estrutura. E quando chegava a noite, às 19 horas, aquele lugar ficava repleto. Muitas das vezes não comportava o número de pessoas ainda. Os cultos ao ar livre, né? Como você tinha perguntado antes, a gente saía carregando cadeiras de som nas costas, né? E fazia aquele culto no ar livre ali, né? Louvava o Senhor, ali vida se convertia aos pés do Senhor. E ela se tornou a igreja que andava na cidade. E as pessoas ficavam durante a semana perguntando onde que ia ser o culto no domingo. E eu falava, vai ser na Praça Washington Luiz. E aí nós transportávamos todas as cadeiras para a Praça Washington Luiz. Lembro que muitos encontros nós chegávamos na Praça Washington Luiz, né? Aquele mover sobrenatural. Isso impactou a cidade de Macaé, tanto impactou que as células que funcionavam em células, assim como hoje, elas tinham cores de camisa diferentes, tinha o nome da igreja, e cada célula tinha a sua cor. A gente andava na cidade de Macaé, no centro de Macaé, nos bairros de Macaé, era impossível você não ver pelo menos 1, 2, 3 pessoas da Igreja Batista Getsemane usando aquela camisa. Isso foi um impacto na cidade de Macaé, impactou muito. Colorimos a cidade de Macaé. Eu passava na rua e via um monte de camisas, lilás, amarela, branca. E andávamos pela cidade, todos com aquela camisa escrito Getsemane, lateralmente assim, colorida. Então a gente ia para evangelismo de impacto, né? Fomos para alguns evangelismos de impacto, no centro de convenções, vários shows no centro de convenções, que pessoas que vieram aqui cantar, nós íamos evangelizar. Evangelizamos também em vários carnavais. Durante o carnaval, nós íamos onde tinha a Cidade do Samba, lá na Linha Verde, nós íamos ali também evangelizar, evangelismo de impacto. Então, nas festividades da cidade de Macaé, a abertura das noites de festividade, a noite gospel foi uma conquista. E na noite de abertura dos trabalhos do aniversário da cidade, nós conseguimos trazer nomes expressivos, né, no mundo gospel de evangelização, como trouxemos o Diante do Trono, trouxemos David Keelan, trouxemos a Nívia Soares, trouxemos nomes importantes, não é? Eu me recordo que nós trouxemos o pastor Antônio Cirilo, trouxemos em nossa igreja, trouxemos para a cidade. Meu Deus, Deus foi nos dando, e nós não fugíamos dos desafios. Nós fizemos um primeiro projeto. Quando se ouvia falar de rádio comunitária, nós colocamos uma rádio comunitária no ar. Quando eu cheguei em Macaé, eu procurava na rádio uma rádio evangélica e não achava. Eu procurava aquilo, eu ficava desesperada. Eu queria ouvir louvor. Aí quando foi um dia, eu fui devagarinho, escutei uma voz orando. Eu falei, aqui, deve ser algum pastor. Aí fiquei ouvindo a voz do pastor na Rádio Esperança, ele orando. E quando deu o telefone, eu anotei, de repente liguei, quando acabou a oração. Liguei, contei para ele que eu estava uma semana em Macaé e estava perdida, que não tinha igreja nenhuma, eu não conhecia. Eu pedi socorro a ele, falei, pastor, me socorre, eu preciso de uma igreja. Aí ele foi, disse assim, pode esperar que hoje eu vou aí. Foi o maior braço de evangelização em Macaé. As pessoas ficavam em casa ouvindo.
Tinha pessoas que passavam a noite com o rádio ligado, ouvindo. A Igreja Batista Getsemane marca uma geração. No ano de 2015, a nossa igreja passou por uma grande reforma. Cresceu muito a igreja e nós precisávamos de algumas melhorias em algumas áreas da igreja. Alguns ministérios estavam muito carentes de ter seu espaço. Então, nosso pastor, ele teve a visão de ampliar, né? Então adquirimos o terreno do lado, na verdade a gente já tinha adquirido e começamos a construir salas, começamos a crescer um prédio anexo aqui à nossa igreja. O próprio salão da igreja passou por uma grande reforma. Quando nós chegávamos na igreja, tinha um mini hall de entrada e logo tinha um salão onde ficava de um lado a secretaria. E por muito tempo nossa igreja ficou com um fundo preto, né? TNT preto. A gente chegava na igreja, de tempos em tempos, algo ia sendo mudado, algo ia sendo modificado. Eu acho que algo que marcou também essa parte da reforma foi a chegada das cadeiras vermelhas, né? Cadeira vermelha. E as cadeiras eram todas brancas. Me recordo quando o caminhão chegou, inclusive foi durante um culto de quarta-feira. O caminhão chegou com as cadeiras, estava acontecendo o culto. As pessoas se mobilizaram para ir buscar as cadeiras ainda desmontadas para carregar para o templo e a gente já sonhando, né, naquelas cadeiras novas, algo mais confortável, né, e novo, moderno, e a gente já olhava assim, nossa, que legal, cadeira vermelha, né, cadeira confortável, cadeira diferente, e a gente viu que a cadeira era bem pesada, que a gente carregou essas cadeiras no ombro, mas foi algo que marcou essa reforma. Toda essa transformação ocorreu, então a parede que era verde já não era mais verde, as cadeiras que antes eram brancas já não eram mais brancas, as bandeirinhas que eram uma marca da nossa igreja saíram, mas, né, ganhamos uma mesa de som moderna, luzes, né, um palco, um altar diferente, mais moderno. Em 2017, o pastor retornou de uma viagem e muito animado, entendeu que era um tempo de Deus para levantar outros pastores, outros líderes. Alguns já haviam sido levantados e nós, então, chegou o nosso tempo que ele identificou que eu, a pastora Isadora, seríamos ordenados ao ministério pastoral. Então, no aniversário da igreja, em 2017, 15 de novembro de 2017, nós fomos ordenados ao ministério pastoral aqui nessa igreja, aqui nesse altar. No ano de 2019, logo depois do meu aniversário, eu tinha acabado de fazer 30 anos de idade. Eu passei por um momento muito difícil, onde eu estive entre a vida e a morte. Eu tive uma gravidez tubária e passei por uma hemorragia, tive uma hemorragia, onde, na verdade, sem querer, eu descobri que eu estava com uma hemorragia. Fui para o hospital e lá Deus salvou a minha vida, me dando uma nova vida de presente. Eu creio que aquele dia foi um dia marcante para o meu futuro, para a minha vida. Uma semana depois, o meu pai teve o mesmo problema que eu, só que numa situação diferente. Ele teve uma hemorragia no estômago. E desse problema no estômago que ele teve, se desencadeou outros grandes problemas depois. Isso em novembro de 2019. E aí, confesso a vocês que eu sou um milagre de Deus. Porque até a notícia em Macaé chegou a se espalhar que eu tinha morrido. E a ponto de pastores, eu me recordo que eu recebia a visita de um pastor que ele foi lá ter certeza que eu estava vivo. Logo depois, em março de 2020, se instaurou a pandemia mundial, Covid-19, parou tudo. Inclusive o tratamento que o meu pai estava fazendo. E naquele momento, meu pai precisou fazer uma traqueostomia para que ele continuasse a viver, porque ele teve um problema na traqueia, onde ele não conseguia respirar mais. E a Covid parou tudo, parou as cirurgias, os tratamentos, enfim. Nesse momento, meu pai ficou sem falar, por causa da traqueostomia que é feita aqui. O ar não passava pelas cordas vocais e não saía a voz. E eu fiquei 2 anos sem voz porque eu tive um problema na minha tráquea. No período em que ele adoeceu, a Isadora, a pastora Isadora e o pastor Gessé assumiram a igreja em um momento muito difícil, um momento da pandemia, um momento em que as igrejas não estavam se reunindo. E Deus
deu a eles estratégias, sabedoria, determinação para dar prosseguimento. Naquele momento onde tudo se fechou, os cultos se fecharam, tudo parou, algo novo surgiu. Surgiu um novo tipo de igreja, surgiu um novo tipo de culto, surgiu um novo tipo de demanda. Esse aqui, as câmeras, o online, e a gente teve que mergulhar nesse mundo digital. Mas os cultos continuaram de forma online. Como eu era ali no Ministério do Louvor, então eu tinha que sempre estar vindo participar. E foi um momento que eu fui me aproximando cada vez mais dos pastores Gessé e Isadora. E eu lembro que assim que o apóstolo adoeceu e teve toda essa mudança, ficou aquela, tipo assim, incerteza, né? Como que vai ser agora, né, e tal? Como que vai ser? E aí, quando o pastor Gessé e a pastora Isadora, eles assumiram a igreja, eu senti esperança. Eu passei muito mal, pensei que não fosse permanecer. E a coisa mais tremenda é que quando eu, permanecendo, mas ficando impossibilitado, eu percebi que mesmo que eu não permanecesse, a obra não iria parar. Porque a minha filha, meu genro, assumiram a igreja. Então, quando nós fomos confrontados com um novo tipo de igreja que precisava receber amor, acolhimento, esse meio digital que é tão frio, mas eu creio que Jesus entra pela televisão e faz nova todas as coisas e transforma a vida das pessoas. E por causa disso, naquele ano de 2020, eu e meu esposo aceitamos o desafio de mergulhar na história da Igreja Batista Getsemane e trazer à memória por que ela existia. Eu fui tentar resgatar a história. Deus, por que a Getsemane existe? Qual é o propósito de existência dela? Por que o Senhor construiu essa igreja? Qual é a razão de estarmos aqui? Deus foi falando comigo que a Igreja Batista Getsemane, ela foi criada por Ele, ela foi construída por Ele, lá naquele morro, lá naquele lugar que ninguém queria ir, que ninguém queria evangelizar, que ninguém queria subir, um lugar que não tinha estrutura, um lugar que não tinha saneamento básico. Mas Deus enviou 2 jovens para irem para aquele lugar, para impactar uma cidade. E nós temos uma identidade que através desse documentário vai ficar, acho que cravado, né? Vai ficar eternizado. Nós somos uma igreja bíblica, evangelística, discipuladora, acolhedora, apaixonada. Nós somos uma igreja vibrante. Nós somos uma igreja, uma família. Então a gente sempre, para mim, foi uma base na minha vida, na vida da minha família. Sempre foi e sempre será uma igreja muito acolhedora, abraça todos. Eu comecei a ser abraçado, aquelas pessoas amorosas. Sempre abraçou e abraça, mas era muito perceptível, e né, essa questão do abraço. Uma igreja que dá um abraço. Às vezes no dia você não quer ouvir uma frase de efeito ou algo que possa trazer sobre a sua vida um acalento, mas um abraço ele consegue penetrar, consegue trazer um senso de pertencimento. Porque quando eu cheguei uma jovem, uma adolescente, uma jovem que não tinha expectativa mais de vida mediante algumas questões que eu tinha vivenciado. Quando eu cheguei aqui, eu senti acolhida como família, né? Eu senti que era uma família que me acolheu, que me deu amor que eu não tinha ainda achado, que eu não tinha encontrado. Os anos se passaram e eu até então, até hoje, eu ainda não tinha parado para pensar, né? Porque quando você começa a falar assim, você começa a lembrar dos tempos, dos retiros que a gente participava, que a gente ia para Maria Mendonça, para o Frade, que a gente sempre fazia os retiros de carnaval fora. E era uma família mesmo assim que acolheu, era muito acolhedor. E a gente frequentando aqui a igreja teve um
vento muito forte, isso eu não vou esquecer nunca. Levou a nossa casa. Não foi? Eu era pequena, eu devia ter uns 5, 6 anos. O vento levou e nós ficamos presos entre os escombros. Minha mãe, na época minha mãe tomava conta de mais 2 crianças, eu e mais 2 crianças, a gente ficou preso dentro da casa. E eu não sei, não tinha WhatsApp, não sei como o pastor Nilson chegou tão rápido no Morro de Santana. E tiraram a gente, trouxeram a gente para a igreja e a gente ficou sendo acolhido aqui pela igreja e eles construíram a nossa casa. A nossa casa era bem simples e a casa que foi feita foi bem melhor, né? Então, assim, isso ficou gravado dentro de mim, que eu vi o quanto a igreja, ela tem um papel fundamental numa família, quando ela acredita na família. Bom, falar da Getsemane é falar de tudo, porque naquela época a gente fazia assim tanta coisa. O pastor, fui muito acolhido pelo pastor Nilson, como minhas irmãs falaram aqui a respeito do pastor. Ele ia muito lá em casa, eu trabalhava embarcado na época, nos anos 90. Ele ia lá em casa de moto me buscar para ir para a igreja com ele lá, ajudar no templo, a levantar o templo, construir. Então eu estava sempre, quando eu estava 15 dias desembarcado, subindo ao Morro de Santana para ajudar ele ali. E à noite ali, frequentando ali a congregação ali na parte de cima que tinha ali na época, ali mesmo, antes de construir o templo. A gente ia muito no monte, naquela época a gente ia muito no monte de oração e eu trabalhava embarcado, eu era assim meio difícil, eu era meio ruim de contribuir assim com a obra, questão do dízimo. Então, de tanto a gente ir ao monte de oração, então isso aí foi marcado na minha vida. De tanto ir ao monte, buscar o Senhor ali, eu passei a ser dizimista, temente ao Senhor a esse aspecto. Aí passei a ser dizimista e até hoje, graças ao Senhor, eu sou dizimista, temente, porque é muito importante. E ali eu via como o pastor Nilson era, né? A gente orava junto, almoçava junto, eu ia na casa dele, a gente conversava muito. Então eu cresci muito com ele, ouvindo essas palavras. Ele falava nesse sentido, né, de buscar. Vi muita gente que entrou, saiu, mas eu permaneci porque vi que ali é o meu lugar, né, o lugar que eu estou até hoje, entendeu? Eu e a maioria, a parte dos meus irmãos que estão aqui. Eu tenho certeza absoluta que eu fui o primeiro membro, não era nem membro ainda, em 2000, que eu tinha saído, que fui curado de uma enfermidade muito grande. Enfermidade que desde que eu nasci eu já carregava essa enfermidade. E Deus teve misericórdia de me colocar nessa igreja para me ser curado. Mas como que você foi curado? Através dos homens de Deus, que o apóstolo Deus dava visão para ele, ele acolhia essas pessoas e dava a eles a garantia de ser aquilo que eles eram aqui. A proteção divina que o apóstolo dava para eles. E eles assim faziam o que tinham de fazer. Então, numa oração desse evangelista, dentro da igreja, eu fui curado. Nós chegamos aqui na Getsemane em 2006. Eu já estava grávida do Davi, de 3 meses, fui ao encontro e conhecia Jesus, né, através do encontro. Eu passei por muita complicação na gravidez do Davi e quando eu ganhei o Davi, eu passei toda essa situação e, como ele havia falado, né, a igreja Getsemane é uma igreja, ela é uma igreja que abraça, ela é uma igreja que acolhe. E nesse momento, que eu estava tão pouco tempo aqui, eu fui acolhida pelo ministério, desculpa, pelo ministério, porque ninguém me conhecia, mas eu me senti importantíssima, sabe? Quando você se sente cuidado, acolhida, me pegaram no colo, o ministério sem me conhecer. Quando eu ganhei o Davi, né, eu passei também vários dias dentro daquele hospital, que eu não podia ter alta, e o apóstolo, ele foi me visitar várias vezes, né, e ele sempre declarando, né, o milagre, a cura, e que eu ia sair daquele lugar, que meu filho ia sair daquele lugar, e minha família tão preocupada, né, meus pais, e a igreja sempre afirmando isso. E me recordo que a pastora Serli ligava lá para casa, eu ainda não estava casada, e minha mãe atendia o telefone, e ela falava para minha mãe assim, com
sabe, com muita fé, com muita autoridade. O Davizinho está curado, ele vai sair daquele lugar, vocês vão ver. E com isso tudo, eu tão pouquíssimo tempo aqui na igreja, eu fui me sentir, sabe quando você vai sentindo o seu corpo sendo aquecido, né, por pessoas que você não conhece ou jamais imaginou conhecer. Depois que eu tive a alta, o apóstolo, né, a gente vinha para a igreja orar e o apóstolo, não, eu vou lá. Deixa eu visitar ele, e não podia, né? Mas aí ele fazia alguns atos proféticos, ele falava assim, ó, toma esse óleo aqui na sua mão, passa nele, só que a gente não podia passar. Mas eu lavava a mão e botava a mão nele, então assim, meu coração, cara, eu sou Getsemane, eu amo essa igreja, eu amo meu apóstolo, eu amo meus pastores, e sair daqui só para a eternidade, se Jesus não voltar antes. Eu amo esse ministério, eu quero a cada dia mais mergulhar em tudo que Deus tem para mim, né, através desse ministério. Na nossa vida, o apóstolo Nilson, teve uma grande presença. A gente até brinca com ele, na época ele tinha até cabelo ainda. Ele tinha cabelo. Ele tem cabelo no nosso noivado, ele tem cabelo no nosso casamento, mas com o tempo ele foi perdendo os cabelos. Mas continua o mesmo apóstolo Nilson, mesmo pastor Nilson, carismático, sorridente, líder de excelência, sempre com garra, assim como Josué disse para Moisés, né? O tempo se passou, mas ele ainda tem força e vigor. Eu posso dizer que eu nasci em 2016. Porque quando eu cheguei com muitos problemas, né? Passando por várias situações, transições em várias áreas da minha vida. Então eu cheguei aqui desempregada, sem estudo, desamparada em todos os sentidos, e eu fui extremamente abençoada. Começando pelo meu esposo, que eu conheci aqui na Getsemane. Então, através de tudo que eu aprendi aqui, que foi depositado de Deus na minha vida, através das pessoas que aqui estavam, eu estudei, eu me casei e eu tenho tido uma vida abençoada em Deus. Então, eu digo que a minha vida começou em 2016. De 2016 para cá, a minha vida deu um boom, assim, né? Quem me conhece antes de 2016 até hoje, 2023, é uma realidade totalmente diferente. E eu atribuo isso tudo a Deus e a Getsemane, porque é onde eu estou plantada e é onde eu tenho dado bons frutos. É isso. Eu não tenho assim, palavras, né, para expressar assim, o meu amor, a minha gratidão, sabe, o meu carinho pela Igreja do Senhor, né, através da vida dos pastores. Pastor Nilson e pastora Jane, para mim, eles são e sempre será para mim meu referencial de pastores. Gratificante. Por quê? Por causa aqui está vindo o meu crescimento. Como eu falo espiritual, eu falo em todas as áreas. Por causa aqui está sendo uma escola de aprendizado. Hoje eu vejo que a nossa igreja é uma igreja madura no sentido de ensino. Hoje eu tenho aprendido muito a palavra de Deus de uma forma mais profunda através do ensino. E isso tem me dado até uma nova visão sobre o Evangelho, sobre poder conversar sobre a minha fé. Então, tenho experimentado uma unidade diferente, um amor, né, diferente pelos meus irmãos, um amor mais maduro. Então, eu acredito que a gente tem vivido como igreja um novo tempo, um tempo de unidade e de maturidade, de entender o que realmente é o Evangelho. Compromisso de você, do Gessé, do pastor Gessé, da pastora Isadora, de ter assumido, porque foi um momento, foi crítico, né, que muitas pessoas se afastaram, muitas pessoas estavam sem ter alguém para estar cuidando. Eu nasci nesse contexto da igreja, né? Desde criança indo para a igreja, mas a igreja começou a ter mais sentido na minha cabeça quando eu entendi a obra de Jesus na cruz, né? E passei a ir para a igreja porque eu tive um encontro com Jesus e quis me aproximar e ter um relacionamento com ele e também com os irmãos na igreja, ser moldada e também servir na igreja, servir as pessoas. Eu percebi que a igreja mudou a minha vida quando eu entendi que eu estava ali para servir,
sabe? E eu pensei, tá, o que eu posso ajudar na igreja, assim? Como é que eu posso passar Cristo para as pessoas ali e tal? E eu percebi assim, nossa, eu gosto de oração, eu quero entender melhor sobre oração. Então, o primeiro ministério que eu participei foi o da intercessão. E participar desse ministério de intercessão foi essencial para eu construir a minha vida de oração, conseguir quebrar várias barreiras que eu tinha com falar em público, com orar em voz alta, e até assim a minha oralidade melhorou muito para eu poder estar no ministério que eu estou agora, né? E creio que seja o meu chamado, que é pregar o evangelho para as pessoas e também discipular meninas, né? Então esse primeiro contato com o ministério da igreja, que foi a intercessão, foi essencial para eu chegar onde eu estou agora. Esse é o futuro, que vai ser uma igreja que vai estar muito lotada. Ele sonha de ver essas cadeiras lotadas e isso vai acontecer. Nós cremos nisso. E esse é o futuro dessa igreja aqui na Aroeira, onde vai vir muitos jovens, muitos adolescentes, crianças, homens, família, virão para este lugar. E Deus já está fazendo isso. Hoje nós trabalhamos com os GPs, que são os grupos pequenos. E aqui está o nosso GP, meu e da Milene. Nós trabalhamos com adolescentes. Um dia eu fui convidada pela pastora Isadora para poder participar do discipulado dela. E eu fui, né, aceitei esse convite e eu falei para ela que quando acabou o discipulado e eu fui para casa, e eu falei que eu tive um novo fôlego. Ela que chamou minha atenção para mim ficar na igreja. Eu vi a igreja unida, bastantes pessoas, acontecendo vários moveres. Eu queria experimentar mais um pouco disso e comecei a frequentar a igreja. Eu era dali a improvável disso acontecer e fui uma das primeiras, junto com a pastora Carol, a abrir o GP. E eu gostei bastante porque aqui todo mundo é amigo de todo mundo é bem unido. Porque é uma sensação muito boa, né? Eu acho que no dia a dia a gente não tem muito tempo, né? Vida de escola, sabe? De curso, não tem muito tempo para falar com Deus, e lá a gente se conecta muito ao Senhor, né? A Deus. É uma experiência muito forte, muito boa. Deus colocou no coração do pastor Nilson um sonho: ganhar Macaé para Jesus, impactar a cidade com o evangelho, com o verdadeiro evangelho de Jesus. E esse sonho não morreu. Esse sonho não venceu, não tem validade. Esse sonho ainda é o que Deus tem para a Getsemane. Eu queria falar rapidinho, não queria tomar muito tempo, mas ontem eu até compartilhava com uma missionária americana sobre a história da nossa igreja. E como minha mãe falou, eu tenho muito orgulho de poder contar essa história. Eu acho que você também deveria ter. Como Deus chamou o meu pai, em 6 meses pregando constantemente, depois de 6 meses sem desistir, nasceu uma igreja. E a história que essa igreja tem, essa igreja é uma igreja missionária, uma igreja que está envolvida com a obra do Reino de Deus. Então, existe um missionário britânico que ele fala: Deus teve um único filho e fez dele um missionário. Então, a obra missionária, ela está envolvida nas veias do coração dessa igreja. Então, nós todos somos missionários aqui, nós fomos alcançados pela palavra, nós fomos alcançados pela palavra que veio deste homem, que Deus chamou. Então, agora eu gostaria de orar, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Pai, diante da tua presença, Senhor, nós nos colocamos nessa noite, Pai. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor resiste ao soberbo, mas aos humildes dá graça. Pai, muito obrigado porque o Senhor escolheu, Pai, o meu pai aqui, o apóstolo Nilson, Pai, para começar o ministério em um lugar humilde, uma igreja que nasceu no teu coração, Pai, não feita nem planejada por homens, mas designada pela sua própria boa vontade, Senhor. Pai, nós colocamos esses 30 anos nas tuas mãos e, Senhor, te pedimos força, sabedoria, Pai, para mais 30, 40, 50 anos que hão de vir, Pai, debaixo da tua graça. Senhor, nos guia, seja a nossa proteção, a nossa força no caminhar, Pai. Continue nos abençoando como já tem feito. Entrego a vida do meu pai nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor o livre de todo mal, de todo contra-ataque.
e continue dando graça, graça e mais graça ao teu servo. Senhor, assim nós oramos como igreja, como corpo do Senhor, reunidos em um só Espírito. Nós oramos em nome de seu Filho Jesus. Amém. E glórias a Deus. Existe o amor. Onde Deus está, o ódio não haverá. Onde Deus está, o mal tem que sair. Se unidos estiverem os corações, seremos campeões. E hoje eu tenho certeza que a Igreja Batista de Getsemane é uma igreja de futuro. É uma igreja que tem um futuro muito promissor. Mais promissor do que ela já foi até hoje. É uma igreja que tem a experiência. É a igreja que tem os desafios, os projetos. É uma igreja que vive por propósito. E qual é o propósito da igreja? São todos vocês. O futuro da igreja está na mão de vocês. Está no testemunho de vocês. Igreja Batista Getsemane, vocês são a igreja do futuro. Nós somos uma igreja que vai cumprir o ID de Jesus. Nós somos uma igreja amorosa. E nós somos uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Nós somos a Getsemane. Te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê a paz. Amém.